Aleluia. Querido, eu sei que tanto eu sei também como você, fomos tremendamente abençoados, né? Por aquela palavra que o César trouxe para nós ali semana passada, falando sobre uma ferramenta poderosa na nossa vida. Se você não guardou, você perdeu. Louvor, adoração. Né? Então, assim, Deus tem trazido instrumentos, ferramentas, armas poderosas, né, sobre a nossa vida e a nossa igreja. E isso é bom. E eu não quero perder esse mover, não. Eu quero estar na mesma mansão ali do nosso pastor César. E o que eu separei hoje, né, para estar comentando aqui com vocês, foi algo que nós estivemos discutindo na nossa célula, ramo de convivência, você pode chamar do jeito que você quiser, não tem problema. É um grupo, é uma família que se reúne aí semanalmente. Se você não faz parte, eu quero te convidar. Né? A gente esteve falando sobre isso lá na nossa célula e foi muito bom, foi muito edificante. Eu pensei comigo, gente, peraí, né? Foi bom para nós, né, Marcinho? Então a gente tem que trazer aqui e repartir para o pessoal tudo aquilo que Deus acrescentou para a gente lá. O tema de hoje é superando as nossas deficiências em Deus. Você tem carência, meu irmão? Você tem deficiência? Tem, todos nós temos, não é verdade? Sempre a gente tem, né, algo a ser superar na nossa vida. E o que eu quero trazer hoje são armas poderosas para que você possa vencer as suas dificuldades, vencer as suas carências, suas deficiências, mas de uma maneira correta. Amém? Deus tem verdadeiras ferramentas, instrumentos para isso. Porque o homem natural, ele trabalha muito essa questão das deficiências e carências através das compensações. Isso é natural. Eu estava lá na célula, nós tinha um médico lá, e fui falando com ele, ele foi só, isso aí mesmo, está corretíssimo. É isso, o nosso organismo, né? A nossa natureza humana, nosso corpo humano, ele já trabalha assim, com as nossas carências. Todos os sentidos nossos, os nossos órgãos, né, do corpo. Eu sei que estou cheio de médico aqui, então se eu fizer alguma besteira, vocês me corrigem, dá tempo ainda. Mas, assim, o que a gente aprende muito ali na medicina é isso, né? Quando algum sentido natural, algum órgão do nosso corpo, ele tem alguma anomalia, alguma deficiência, ele incrementa, ele aumenta a sua capacidade ele compensa essa deficiência, aumentando a capacidade, né? Incrementando mais capacidade a um outro órgão, outro sentido. Então, se uma pessoa tem uma deficiência física, ele passa a ter uma audição melhor, né? Um tato melhor. É isso. O nosso corpo ele é reagente nesse sentido. E, da mesma forma, semelhantemente, né, nós, como seres humanos, nós trabalhamos essas compensações das carências na nossa vida também de alguma outra forma. Carências afetivas, financeiras, físicas. É muito comum a gente achar mecanismos, né, que a gente acha, imagina, que são a solução para a correção dessas distorções. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa falar, financeira, eu estou passando dificuldade financeira, então eu vou trabalhar mais. Se eu tenho emprego, eu tenho mais 2 ou 3. O tamanho da dívida aqui é assim. Nós trabalhamos essas compensações. Estou com problema afetivo em casa, eu vou arrumar uma mulher fora. Compensa. Entendeu? Ou a mulher fala, o marido também não é aquela belezura, eu vou achar alguém que me dê valor e tudo. Compensação. O filho que não tem o carinho do pai, eu tenho muito amigo, não é verdade? Tem outros amigos que me entendem, que me ouvem, tudo. Lá em casa não tem jeito, meu pai é um cavalo, aquelas coisas tudo, então eu compenso isso com outros amigos. Mesmo que isso aí seja entrar no ramo da droga e por aí afora vai. Você entende o que eu estou falando? Nós trabalhamos isso na nossa vida.
Isso é natural, meu amado. Isso vem desde os primórdios. O problema é que esse tipo de pensamento, atitude, né, além de ser algo nocivo na nossa vida, ele nos torna, presta muita atenção nisso. Esse tipo de atitude, de comportamento na nossa vida, ele traz, além da nocividade, ele traz também a vulnerabilidade nossa diante das armadilhas do inimigo, do diabo. Quer que eu te prove? Se você for lá em Mateus 4, texto conhecido, é a tentação de Jesus, certo? E quando você entra lá, primeiramente você vai ver ali que quem leva Jesus, né, quem leva Jesus para ser tentado ao deserto, nada mais, nada menos, quem é? O Espírito Santo. Já começa a confusão tudo na nossa cabeça. Como, né? O Espírito Santo conduzindo o próprio Jesus para ser tentado. Isso é absurdo. Não, meu amado. É isso mesmo. E o detalhe é o lugar, deserto, joia. Deserto é o lugar das carências, das deficiências, da ausência, né, do conforto, né, de tudo aquilo que muitas vezes é algo, né, bom e agradável para nós. Deserto não é agradável, meu amado. Nem um pingo. E o interessante, eu estou falando isso porque a gente precisa tomar muito cuidado nessas conversações nossas, porque nós nos tornamos vulneráveis ao inimigo. Primeira tentação de Jesus, vamos lá, simples. Questão da sua necessidade, fome, ter fome. Lá vem o inimigo trabalhar na sua esfera mais simples e rústica. Né? Jesus teve fome, então, vai lá, transforma isso aqui, essa pedra em pão. Mas aí presta atenção. Por que eu quis hoje a gente trabalhar essa música de Zaqueu e trabalhar esse tema hoje? A partir da segunda tentação de Jesus, e isso me incomodou muito, meu amado. E aqui que eu estou falando das nossas compensações. Porque muitas vezes a gente acha que realmente a gente vai sobressair, compensar algo, alguma carência, alguma deficiência na nossa vida, alçando voos mais altos, lugares mais altos. Presta atenção nisso aqui que eu estou falando. Porque lá no capítulo 4, você vai ver que a segunda investida do inimigo em relação a Jesus, ele leva Jesus onde? A cidade santa. E colocou na parte mais alta. Vamos nas exegeses? Cidade santa, lugar mais alto. Ele está se referindo a autoridades eclesiásticas. Muitas vezes a gente acha que pastor não peca, pastor não cai, então é o cara que tem a palavra assim, resolvida para a sua vida. Olha como é que estão as igrejas hoje, meu amado. Cada vez alçando voos mais altos. Pastor já não serve, agora é bispo, apóstolo. Está vendo? Nós só vamos subir no trem. E não vale, e vale para todas as religiões. É padre, não é verdade? Arcebispo e papa. É assim. Nós trabalhamos isso, nós achamos que são essas pessoas que estão mais do que próximas de Deus. E aí a gente vai confiando em tudo que esses caras falam. Olha tanta heresia que está na mídia, cara. Impressionante. Por que isso? Mas a gente faz isso, a gente acha que essas pessoas estão o quê? Mais próximas de Deus e Deus fala com eles, autoridades eclesiásticas. Cuidado, meu amado. Cuidado para você não ser tentado justamente por conta disso. E às vezes são isso que muitas vezes está dando uma certa direção para a sua vida, porque você faz uma concepção, você cria paradigmas e conceitos que não são da palavra de Deus. E está sendo induzido por pessoas enganosas. Está entendendo isso? Mas não acabou, não. Ele sai a terceira investida sobre a vida de Jesus, a terceira tentação. Vamos lá. Também lá no capítulo 4. Ele vai lá e leva Jesus aonde? A um monte muito alto. E mostrou-lhe o quê? Todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Muitas vezes a gente acha que a solução para a nossa vida é poder, é glória, é fama,
é status. A gente acha que quando alcança certos níveis, certas hierarquias, certas condições de vida, entendeu? É quando eu tenho mais poder, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, eu for mais inteligente, mais sábio. Aí sim, eu vou resolver as coisas na minha vida. É por isso que eu quero trazer essa meditação essa semana aqui com a igreja, porque foi algo assim que impactou muita gente ali. Abra sua Bíblia lá, em Lucas 4. Vamos entender, né, o que Deus muitas vezes quer nos traduzir, né, como é que Ele quer que realmente nós superemos as nossas deficiências, as nossas carências. O cuidado que eu estou falando para você aqui nessa noite é para que você pense que superar as suas expectativas não é alcançar os seus estágios mais sublimes na sua vida, né, quando você tem lá mais dinheiro, fama e poder. Não é isso. Não é isso que vai te dar condições para superar as suas carências, as suas deficiências. Nós vamos ver aqui que Deus vai trazer livramento na vida de uma pessoa e Ele vai superar todo a sua deficiência, mas de uma outra forma, muito diferente daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Evangelho de Lucas, capítulo 19, que fala o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a sua cidade. Presta bastante atenção. Jesus está vindo lá de Samaria, das regiões da Samaria. Ele está andando ali, fazendo os seus milagres, encontrando cegos, encontrando pessoas, trazendo ensinamentos para os discípulos. Ele está vindo de Samaria, né? Teve aquela mulher lá na fonte. Ele está caminhando para onde? Para Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém? Jerusalém, o ápice da sua carreira. Jerusalém, né, é o ápice da sua carreira. É quando ele vai ter a sua ressurreição. Ele vai cumprir com o propósito. E ele está indo para ali e passa onde? Ele passa em Jericó. Entrando em Jericó, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos, superintendente da Receita Federal daquela época. Mais ou menos isso. Certo? Superintendente da Receita Federal daquela época. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo do quê? Pequena estatura, baixinho. Não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu onde? Numa figueira brava. Nós vamos entender por quê. Para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a o quê? Glorificar? Não, a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem é também filho de Abraão. Este homem é filho de Abraão. Este homem é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Querido, eu quero meditar com vocês nessa noite. Assim como o César trouxe para nós, né, uma ferramenta poderosa para que a gente possa alcançar a vitória diante do nosso desafio. Eu quero hoje te estimular a buscar 3 atitudes na sua vida importantes para que você também alcance sucesso nos seus empreendimentos, na sua vida. Amém? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero estar meditando aqui com vocês, né, é interessante, né, porque Zaqueu, né, antes de coisar, uma pequena reflexão. Zaqueu, vamos entender a carência desse cara. Eu quero trabalhar um pouquinho a carência desse cara aqui. Zaqueu, chefe dos publicanos, como eu falei, rapaz, ele era uma classe odiada naquela época.
Publicano era um coletor de impostos. Como eu falei, ele era o chefe. Ele era o chefe, então assim, era mais odiado que os outros. O chefe da Receita Federal tinha uma pequena estatura. Judeu não convertido. Agora vocês vão entender por que uma figueira brava. A figueira estava dando fruto, o problema é que ela era brava, era um fruto ruim. Judeu, só que não dava bom fruto. Tudo isso era uma deficiência na vida daquele homem. Tudo isso eram carências que havia na vida daquele homem. E Jesus agora vai transformar esse homem num filho de Abraão. Como que um chefe, de cobrador de impostos, como é que fala? Uma classe perseguida, desdenhada pela população naquela época, um cara baixinho, já com todos os seus complexos naturais, e ainda sendo aquele judeu odiado pelos irmãos dele. E agora transforma esse cara agora num filho de Abraão. Então vamos lá. 3 atitudes que Jesus vem solicitar desse homem. A primeira delas, versículo 5. Primeira atitude que nós precisamos ter para alcançar vitória na nossa vida, para que a gente possa romper realmente com todas as nossas deficiências e carências. Presta atenção nisso. A primeira atitude que Jesus vai estimular na vida desse homem, ter um caráter humilde, igual a de Jesus. Vou te provar. Versículo 5. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Então, mais adiante, o que ele fala? Então ele desceu rapidamente. Amado, desde o princípio, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. O homem tem atribuído, fama, poder, como uma das condições essenciais para o sucesso nos seus empreendimentos. Quanto maior poder, quanto maior fama, quanto maior poder a pessoa acha que ela tem, mais chance ela acha que tem diante dos seus desafios. É isso que a gente carrega a vida inteira. Quando, só vai ter um sucesso, não tiver isso. Quanto mais isso, quanto mais poder, mais êxito para a coisa. É isso, essa natureza está conosco desde o princípio. Vou te provar. Jardim do Éden, Gênesis 3, 4. Deus colocou o homem ali para cultivar e cuidar do jardim. Mas não. Aí vem o diabo, astuto, sabendo das nossas carências afetivas, como eu falei ali, querendo nós alcançar grandes voos. Vamos lá, o que ele fala lá? Ele chega lá então para a mulher e fala assim: Deus sabe que no dia que dela comerem, se referindo que a Adão e Eva, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Pronto. Estou com a carência, estou precisando de poder. Vem um cara e me propõe o quê? Você vai ser o quê? Você vai ser Deus, cara. Poder. Você não sabe o que você tem na sua mão. Não é assim? Veja como hoje nós trabalhamos, trabalhamos essa questão da própria psicologia hoje. Cara, veja o que você tem na mão, o poder que você tem. Você está carregando desde a agenda, meu amado. Está lá. O inimigo já estava tentando ali. Você vai ser igual o quê? Você vai ser igual a Deus. Mas não para não, vou te dar mais outro exemplo. Torre de Babel. O homem idealiza construir uma cidade. A gente é cheio de ideia assim, bem intencionada. Nós vamos fazer uma cidade do modelinho de uma torre. Vamos construir uma cidade também da torre. Está lá em Gênesis 11, 4. Vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus. Agora quer a consequência? Vamos lá. Assim, olha o que nós queremos. Olha o resultado. Assim o nosso nome será o quê? Famoso. E nós não seremos espalhados pela face da terra. Então, tudo aquilo que Deus pediu para multiplicar, negativo. Nós queremos ser famosos.
Mas vamos também vamos dar um exemplo também no Testamento. Porque, gente, é muito exemplo. Não dá. Isso é algo que está assim no nosso, né, no nosso âmago. E isso faz parte da nossa essência. Mas vamos lá mais. Atos 8. Lá conta no Novo Testamento sobre Simão, o mago. Um cara que fazia magia. Cheio dos truques. E esse cara era famoso lá na cidade de Samaria. Famosíssimo pelos feitos que ele fazia. Tanto é que a população atribuía a ele um poder divino, chamado o grande poder. Porque esse cara era o 10, fazia assim, muitos sinais. Esse cara chegou, cuidado, esse cara chegou a ser batizado. Sério, cara, sério. Pega lá, Atos 8. Quem batizou ele? Filipe. Ele ficou impressionado com aquele poder, com aquelas coisas que Filipe estava fazendo. Aqueles sinais e maravilha. Ficou, foi lá e foi batizado. Mas então, aí um tempo vem lá quem? Pedro e João. E aí eles estão fazendo o quê? Batismo do Espírito Santo. Não era um batismo mais de água. Era um batismo com poder. Através de imposição de mãos. E esse cara ficou fascinado. A ponto de falar o seguinte: dê-me também este poder, para que eu possa, sobre quem eu puser as mãos, receber o Espírito Santo. Vai brincar com fogo, meu irmão. Resposta de Pedro: Marquinhos, arreda-te, Satanás. Isso aqui não te pertence. Esse ministério não te pertence. Quis comprar o poder de Deus. E às vezes nós queremos comprar o poder de Deus, meu irmão. Nós negociamos. Nós ficamos fascinados com isso. Achamos que é esse poder que vai realmente transformar as coisas na nossa vida, mas nós negociamos, nós queremos essa coisa de uma forma de negociata. E não foi isso que aconteceu aqui na vida de Zaqueu. A ordem de Zaqueu, e eu vou te mostrar agora como é que é totalmente inverso o que Deus quer fazer na nossa vida. A ordem de Jesus para Zaqueu é num sentido contrário aos costumes e às filosofias humanas, quebrando paradigmas. No capítulo 18, versículo 9, né, desse mesmo livro, olha que interessante. Jesus, olha como o trem já vem, Jesus já vinha preparando o espírito dos seus discípulos. No capítulo 18, versículo 9, você vai lá, e Jesus traz ali uma parábola. De quem? De um publicano e de um fariseu. E o que Jesus fala? Olha, o fariseu, está lá, o fariseu, o religioso, o crente, o bonzão, que não perde um culto. Ele está lá e falando assim, de que como é que ele estava só agradecendo a Deus pela condição que ele estava. Ele se vangloriava perante Deus por ser um crente politicamente correto. Olha, eu não adultero, não é assim que ele fala? Eu não sou alcoólatra, eu não sou corrupto, dizimista fiel, não falto num cultos, nem no evento da igreja. Gente, é sério. Ele está falando dessa forma e batendo no peito. Deus, graças a Deus, você fez um cara perfeito, politicamente correto, que nem eu. Bonzinho para tudo, faz tudo certo. Quem está contando isso? Jesus. Para quem? Para os seus discípulos. E aí ele cita o quê? Um publicano. Um Zaqueu da vida. E o que o Zaqueu da vida está orando? Ó Senhor, tem misericórdia de mim, desse pobre pecador. Era essa a condição que aquele publicano via. Não era ostentando as coisas. Muito pelo contrário. Se rebaixando, se humilhando na presença de Deus. E o que Jesus responde ali? Pois este, falou para os seus discípulos, eu quero falar o seguinte, este publicano encontrou justificação perante Deus, e não o outro. Amado, o que nós estamos desejando na nossa vida? Os melhores lugares, os melhores ministérios,
os melhores cargos, os melhores empregos, é isso. Nós estamos exatamente como aquele fariseu. Ainda batemos no peito. Obrigado, Senhor, que o Senhor não fez mais do que devia. Porque eu paguei um alto preço por esse ministério que o Senhor está me dando. O ministério de sacrifício. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, igreja? Porque não é isso que vai te dar condições de superar as suas deficiências e as suas carências. Ao contrário, o que Deus está mostrando aqui na vida de Zaqueu, se você quer ser igual a Zaqueu, você não vai subir, você vai descer. Como Zaqueu, eu quero descer. Amém, meu irmão? Esse se humilhar na presença de Deus é isso. Era isso que estava acontecendo com coisa. Lucas 14 diz o seguinte: pois quem se exalta será humilhado, mas a quem Deus humilha será exaltado. A atitude de Zaqueu ao descer da árvore tipifica o nosso descer dos altares, né, na nossa vida. Que altares são esses, cara? Prepotência, presunção, arrogância, altivez. Tudo que são pertinentes ao nosso eu. Sendo que o que Deus deseja na nossa vida, e aí eu preciso que você abra a sua Bíblia, lá em Filipenses 2, e 8, 6, perdão, e acompanhe o que Deus está estimulando na nossa vida. Se você quer se tornar hoje uma pessoa vitoriosa, né, diante das suas deficiências, das suas carências, amado, o que Deus está solicitando é uma atitude de fato como Zaqueu. Como é que foi? Né? É a mesma atitude de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia se apegar, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, se tornou-se semelhante a homens. Está vendo que é uma ladeira abaixo? É de Deus, aí chega na condição de homem. Sendo homem, tornando semelhança aos homens. E sendo encontrado na forma humana, não para não, ele desce mais. Sendo encontrado na forma humana, ele exalta? Não, ele humilha-se a si mesmo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu um nome que está acima de todo nome. O problema é que quando nós chegamos nessa condição, nós vem descendo realmente. Mas quando nós chegamos nessa condição nossa humana, nós falamos assim, peraí. Aí faz igual o fariseu. Pai, eu tenho feito tanta coisa, será que o senhor não reconhece? Será que o senhor não enxerga? Mas não, Jesus na condição humana, ele humilha, ele se esvazia de si mesmo. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos obedecer, porque nós não desce. Nós para ali naquele ponto e não quer mais. E ficamos, né, negociando, né, nem dialogando com Deus. Já não é uma oração. É uma, né, é uma interrogação. Nós ficamos ali dialogando com Deus, mas assim, é só numa ida. É por quê, e responde que eu estou precisando. Entendeu? É isso. Nós nos submetemos. Pois eu quero te falar o seguinte. Provérbios 29, 23. Guarda essa promessa. O orgulho do homem o humilha. O orgulho do homem o humilha. Mas o espírito humilde obtém honra. Quer obter honra? Ganhe um caráter humilde de Cristo Jesus na sua vida. Ele vai te dar vitória. Sempre, sempre, viu, querido? Ao assumir esse caráter humilde na nossa vida, nós despojamos de todo pensamento egoísta. Nós nos tornamos altruístas e não egoístas. Empáticos. Pessoas altruístas são aquelas que conseguem enxergar quem é o seu próximo diante de si. E é isso que Deus está fazendo. São pessoas que conseguem ser obedientes a todo o comando de Deus. O que está dificultando na nossa vida para ter essa obediência de Deus é que nós precisamos ter esse caráter humilde de Cristo. Aleluia? Amém. Segundo ponto. Segunda atitude que eu preciso ter na minha vida, se de fato eu quero alcançar, né,
sucesso, né? Sobre as minhas carências e minhas deficiências. Presta atenção nisso. Ter, segunda atitude, ter intimidade com Jesus. Vamos lá? Versículo 5, na parte final dele. Diz o seguinte, Jesus para ele: quero ficar na sua casa hoje. Eu quero ficar na sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o quê? Recebeu com alegria. Amado, se você foi ali, no próprio Evangelho de Lucas, um pouco adiante, aí é já quando ele chega lá em Jerusalém, Jesus tem uma ceia, todo mundo conhece o texto da ceia de Jesus. Está lá em Lucas 22. E é importante a gente conhecer esse texto, porque ali Jesus fala uma das declarações mais surpreendentes da Bíblia. É algo revelador. É espantoso o que Jesus fala para os seus discípulos quando ele está para ter a sua ceia junto. E aqui eu quero que você, assim, toma muita posse hoje, porque hoje, assim, fui muito edificado com isso, eu fui compreender o que está precisando muito na minha vida para ter esse sucesso. Lá fala o seguinte, na ceia, Jesus um dia fala assim, olha, desejei ansiosamente, desejei ardentemente, em algumas versões, comer essa Páscoa com vocês. A comunhão, vou falar bem devagar para a gente absorver isso aqui. A comunhão, né, com seus discípulos fortaleceu o Espírito de Jesus diante do Calvário que ele ia ter na cruz. É ele que declara isso. Eu desejo comer com vocês antes. Não é depois, é antes do meu sofrer. Essa comunhão traz o que? Uma força para Jesus enfrentar uma cruz, meu amado. Vocês estão entendendo isso? Por quê, Ricardo? Então abra lá em Hebreus 10, 25. Põe aí para mim, Hebreus 10, 25. Por que muitas vezes a pessoa não está entendendo, assim, está fraca, debilitada, tomando assim na bochecha, né? Pá, e não está entendendo. Eu vou te explicar hoje, meu amado. Por que Jesus chega para os seus discípulos e fala, eu desejei isso aqui ardentemente? Hebreus 10, 25. Paulo não, a gente não sabe, né? De novo, o autor de Hebreus, que deve ser Paulo, não sei. O autor de Hebreus revela, né, que muitos irmãos ali, ó, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda que quando mais vocês veem que se aproxima o dia. Zaqueu, hoje é o dia, entrou salvação na sua casa. E tem gente que está furtando, né? Esse privilégio da comunhão. Mal sabendo que é a comunhão da igreja que vai te fortalecer, meu amado, para as pancadas do dia a dia. Ah, Ricardo, pronto. E eu vou te provar mais. Deus me revelou mais coisas sobre isso. Depois que eu te revelar isso, meu amado, eu vou te contar. Você vai ficar assim um cara de carteirinha aqui. Sério, não estou brincando, não. Eu aprendi uma coisa aqui que eu até então estou velho de igreja e não percebi isso aqui, cara. Estou falando para mim. Você está achando que eu estou falando para você? Não, estou falando para mim. O que ele fala lá? Jesus, né, no livro de João, o autor lá, ele prepara, se Lucas falou dessa ceia, João deixa separar, depois você vai ver lá do 13 ao 18, ele deixa 5 capítulos da Bíblia, 5 capítulos, falando tudo de comunhão, de relacionamento, do ministério de Jesus. Jesus rasga a sua intimidade. Rasga a sua intimidade para os seus discípulos. Escuta isso, meu irmão. Você vai dormir com esse barulho hoje. Ele abre as suas entranhas, ele traz toda a revelação do seu ministério. E aí Deus me mostrou uma coisa. Pé de igreja, hein, Vitor? Eu não tinha percebido uma coisa. Entretanto, um deles não teve o privilégio de conhecer toda essa maravilhosa revelação de Jesus. Sabe por quê, Rosalina? Ele saiu mais cedo do culto. Ele não ouviu Judas, não ouviu aquilo que Jesus estava trazendo de intimidade para os seus discípulos.
Vocês entenderam agora por que Jesus queria comer ali com Zaqueu? Porque ele sabia que essa intimidade dele ia dar força diante das dificuldades. Você está fraco, meu irmão, é porque você não está comendo essa comunhão com seus irmãos. Eu falei que você ia dormir com esse barulho hoje. Agora você está entendendo porque você está tomando na bochecha sem saber. É porque nós não estamos buscando essa intimidade mais próxima cada vez com Deus. Então, vamos lá. Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para que os temem, aos quais Ele dará a conhecer toda a sua aliança. Está aí, ó. Né? Salmos que eu falei. Salmos 25:14. Aqueles discípulos precisavam permanecer na intimidade de Jesus para conhecer a nova aliança com o Pai. Do que Deus estava trazendo de propósito. A nova aliança. Uma nova aliança. O que é a nova aliança, gente? Por favor, todo mundo aqui veja isso. O que é a nova aliança? É a aliança do Espírito e não da letra. Os mandamentos nunca vão nos justificar diante de Deus, mas o que vai nos justificar diante de Deus é a nossa fé. E era isso, ele estava trazendo todo esse entendimento, mas um não teve paciência, foi embora mais cedo. E, no entanto, toda a palavra de Jesus foi lembrada pelo Espírito Santo aos seus discípulos. Judas não lembrou. Eu sei, meu irmão, você é o mais cedo do culto. Estou falando para você. Deixou de receber esse Espírito da nova aliança. Eu não estou lembrando das coisas. Pronto. Nós temos agora uma nova aliança. Está claro isso, gente? Eu estou sendo confuso ou está muito claro isso para a nossa vida, que eu preciso dessa intimidade. É uma sobrevida para mim. Eu preciso dessa intimidade de Deus para que ela me dê condições de enfrentar as situações. Foi isso que Jesus falou. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou indo para que o Pai te envie o meu Espírito, o Consolador, que te fará lembrar de todas as coisas. Não sai mais cedo não, meu irmão. Não deixa de comunhar como alguns, né? Falou ali em Hebreus, não deixe de comungar, porque isso é necessário na nossa vida. Isso nos traz força diante dos desafios. Paulo escrevendo, né, a Filemon. Olha o que ele fala lá, Filemon 1:6. Ele afirma, olha, eu estou orando em favor de você, Filemon. Ele está orando a favor dele, para que a comunhão procedente da fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Filemão, estou orando para você, porque através da comunhão sua com a igreja, você possa conhecer de toda a benesse, de todo o benefício que Cristo já teve por você. Sai mais cedo, não. Não deixe de comungar, meu irmão. Ora, nós não podemos conhecer o bem que Deus tem para nós se não buscarmos intimidade com Deus. A ação de entrar na casa de Zaqueu tipifica o colocar Jesus no interior das nossas vidas. Às vezes nós desejamos experimentar as maravilhas que o Senhor nos concede, mas não estamos dispostos a abrir a nossa intimidade com Ele. O centro da decisão ainda fica sobre o nosso comando, pois não estamos dispostos a dividir esse comando com ninguém. Essa atitude inviabiliza. Esse fato de você ser resistente a esse comando de Deus, de colocar ele para dentro da sua atividade, presta atenção nisso. Isso te inviabiliza ao êxito dos seus empreendimentos. Por que você está falando isso? Por quê? Porque Provérbios 19:21 fala o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece, o que predomina, é o propósito do Senhor. Em outras versões é a resposta. Então, para nós, meu amado, cabe fazer planos, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus na minha vida. Sai mais cedo, não. Perde a comunhão, não. Porque o cara não ouviu isso. Quando Jesus revelou ao profeta Jeremias o propósito do exílio do povo na Babilônia, né? Está lá em Jeremias 19,
Também temos a promessa ali, Deus está ministrando na vida de Jeremias, né, sobre aquele exílio, né, de 70 anos da Babilônia. Ele fala assim, porque eu sou eu, né, o eu, que conheço os teus planos, que conheço os planos para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano para te dar esperança e futuro. Eu sou Deus, eu sei o que é bom para você. Eu quero te dar planos, né? Sucesso, esperança e futuro. Era isso que ele estava falando também, em outro momento de revelação. Agora para o profeta Jeremias, Deus chega lá e fala assim, pois Jeremias, os meus caminhos não são pensamentos de vocês, nem os meus caminhos os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos dos seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8. Apesar, né, de estar sempre próximo de Jesus, presta muita atenção nisso. Por que eu estou falando, trazendo essas revelações, dessas promessas sobre a sua vida? Porque também um cidadão chamado Judas ouviu promessas. Apesar desse cara, né, esse abençoado, estar bem próximo de Jesus, né, o que faltou em Judas? Foi intimidade com o seu mestre. Os seus projetos conflitaram com os propósitos de Deus para com ele. Ah, se fosse comigo ia ser diferente. Então vou te fazer a pergunta, presta atenção. Você acha que é diferente? Então vamos lá. Até o último momento. Até o último momento. Jesus estava procurando lembrar Judas dessa situação. Quando, Ricardo? Lá no Getsemane. Amigo, a que viestes? Ele trata Judas com intimidade. Judas, sei que você saiu mais cedo dos cultos, Judas. Mas meu amigo, ele está trazendo Judas para intimidade. Ele está chamando esse cara de amigo. Sabe, gente, vale lembrar que essa atitude, né, de Jesus entrar ali dentro da casa de Zaqueu, ela não foi bem recebida, não. Teve pessoas que ficou, não foi? Escandalizado. Falaram, como que um homem desse entra na casa de um pecador desse? Por que você está falando isso? Porque também trazer Jesus para... Nós falamos isso lá no nosso ramo e o ramo de convivência lá na nossa cena. Nós falamos sobre isso. Nós falamos essa questão que muitas vezes trazer Jesus para dentro da nossa intimidade, nós vamos perder amigos, nós vamos perder parentes. Gente que não compreende muito essa intimidade de Deus. E por isso nós precisamos realmente dessa comunhão. Essa comunhão que só a igreja pode nos dar. Ao conduzirmos Jesus para dentro da nossa casa, nós que somos o tabernáculo do Deus vivo, nos tornamos amigos de Deus, conhecedores e participantes da sua nova aliança, da qual nós temos redenção e justificação, não mais por obras, para que ninguém se vanglorie, mas pela fé. Tiago afirma, Tiago 2,23, guarda esse texto. Ah, se Judas pudesse ter ouvido essas palavras. Tiago fala o seguinte, Abraão creu em Deus, e isso foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Faltou Judas crer em tudo aquilo que Deus estava falando para ele, na sua intimidade. Amado, não deixe essa comunhão. Não saia mais cedo. Mas busque cada dia mais intensidade e intimidade com Deus, para que toda aquela maravilhosa vontade, perfeita e agradar a vontade de Deus, você possa se tornar conhecedor dos propósitos, dos desígnios, de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Por último, terceira atitude, para que nós possamos realmente ser vitoriosos diante das nossas carências e deficiências, para que a gente alcance realmente êxito, né,
diante dos propósitos, desafios que Deus tem trazido para nós. Guarda isso. Como eu falei, a primeira é buscar um caráter humilde diante de Deus. A segunda é buscar intimidade com Deus. E a terceira, ter fé em Jesus. Ter fé em Jesus. Versículo 9. Olha que interessante. Esse foi um momento de muita revelação lá, sabe assim, no nosso grupo. Jesus lhes disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Como último ponto, eu quero destacar essa afirmação de Jesus em relação a Zaqueu, quando Jesus o chamou de filho de Abraão. Por quê? Abraão, pai da fé. Paulo escrevendo aos Gálatas, né, se você puder abrir, está lá em Gálatas 3:6, fala o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Igreja do Caraíba, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. Ele creu em Deus. E por isso foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que todos que são na fé são filhos de Abraão. Aleluia. Filhos da promessa. Filhos da promessa. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Segundo o texto, Zaqueu foi justificado pela fé em Deus. Ele compreendeu que a riqueza que ele tinha era muito maior do que os bens materiais. Qual era a riqueza maior que Jesus poderia oferecer a ele que ele não tinha? Salvação. Sabe o que Zaqueu não tinha? Salvação. Porque hoje, até então não tinha. Entenderam, meus irmãos? Até então não tinha. Hoje, esse cara foi salvo. Não foi os bens. Presta atenção e deixa o Espírito. Agora nós vamos assim, nas asas do Espírito. Amém, meu irmão? Vamos fluir aqui. Presta atenção nisso. Porque isso aqui vai agora te tranquilizar. Às vezes você está aí descompensado, fazendo 1001 coisas que não está te levando a lugar nenhum. Deus vai te trazer hoje orientação e discernimento. Presta atenção nisso. Olha que interessante. Jesus vem falando com ele, trazendo lá dentro da casa, e aí ele fala o seguinte: eu estou vendendo metade dos meus bens para os pobres. Foi ou não foi? E se alguém achar ruim, que eu estou devendo mais alguma coisa, eu vou dar em 4 vezes. Olha como o Espírito Santo é maravilhoso. No capítulo 18, um pouquinho antes desse episódio, se você observar na sua Bíblia, Jesus está a caminho de Samaria e ele encontra quem? Um jovem, rico, homem de poder, tutu, cascai. Certinho? E ele chega para Jesus e fala assim: abra lá, meu irmão. Lucas 18. Está vendo que já está pertinho dele encontrar com Zaqueu? Oh, Deus é Pai. Nós vamos ser curados de muita coisa aqui hoje. Nós estamos fazendo muita coisa que não está agradando o coração de Deus. Zaqueu agradou o coração de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus encontrou naquela casa fé. Presta atenção nisso. Hoje nós vamos aprender de fé. Lá fala o seguinte, Lucas 18 fala assim, o jovem encontra, é um cara que encontra com Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu farei para o quê? Herdar a vida eterna. Mestre, o que eu faço para ser salvo? Seria mais ou menos assim: o que eu faço para ser igual Zaqueu? Eu quero ser salvo também. Deixa o Deus falar com a gente, meu irmão. Olha que interessante. E aí, vamos reparar esse diálogo. Jesus responde: você conhece os mandamentos? Ou politicamente correto? Olha o fariseu que estava batendo no peito. Está aqui, ó. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então o jovem responde: sei, tudo eu faço. Ele respondeu isso. Tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência.
Ele não era salvo. Já fazia essas coisas, essas obras desde adolescente. Ele não era salvo, meu querido. O que faltava nesse cara? Jesus responde: falta-lhe ainda uma coisa. Depois que Jesus ouviu o estudo dele, não negou nada. Falou assim: ô, seu mentiroso. Não, negativo. Jesus fala assim: falta-lhe uma coisa. Venda tudo que você possui. Dê dinheiro aos pobres. E você terá o quê? Um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. Sabe qual a diferença de Zaqueu e esse jovem rico? Sabe qual, meu amado? E aqui está a nossa diferença. O primeiro reconheceu que Jesus teria um tesouro muito maior do que aquele que possuía. O segundo amava mais os pertences desse mundo. Então lá em 1 João, você que está nessa condição, presta atenção nisso agora. 1 João 2,15. O apóstolo João então faz a seguinte advertência para nós. Aqui nós vamos entender a questão da fé. Não amem o mundo e nem nele o que há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é o quê? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Isso não provém do Pai, mas de onde? Do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Aqui está a diferença do jovem rico. Aquela fortuna daquele jovem rico passou 30 e poucos anos depois. Por quê, Ricardo? Os romanos entraram, meu amado, lá dentro, sobrou nada. Todo mundo sabe da história, está na história. Ela passa. Zaqueu não. Zaqueu obedeceu. E por isso foi imputado a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. E isso foi justificado. Zaqueu foi justificado. Foi isso que Jesus estava falando. É essa diferença que estava fazendo ali entre os dois. E que pode ser a diferença toda na nossa vida. Por que, Ricardo? Porque a gente tem mania de falar o seguinte: o que vem em primeiro, o ovo ou a galinha? Hoje eu te afirmo, nunca mais você vai ter essa crise. É a galinha. Deus não criou filhos, Ele criou espécies, gêneros, o homem e a mulher. Ele criou a galinha primeiro. Os filhos são a consequência. As obras são a consequência. Eu posso dizer que as obras são os filhos da fé. As obras são a consequência. Por isso que o Tiago fala o seguinte: uma fé sem obras, ela é morta. Mas ele fala do quê? Da fé. É necessário a fé. As obras, tem hora que nós estamos querendo, né, ter fé através de obras. Não vai ter jeito, meu amado. As obras são a consequência da tua fé. Você vai dormir com esse barulho. E hoje, muitas vezes, nós estamos querendo fazer as coisas para mover o coração de Deus, para constranger o coração de Deus, para negociar com Deus. Por isso que fé lá em Hebreus é algo de convicção. É uma certeza daquilo que eu não vejo. Por que você está falando isso? Porque o que agradou a Jesus foi a fé de Zaqueu. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima é necessário que ele exista e que recompensa todos que o buscam. Jesus recompensou Zaqueu porque ele buscou a Deus, por fé. E o que é interessante, né, nesse autor desse livro aqui, de Hebreus, é que no capítulo 11, se você puder ver isso em casa, é muito bom. E aqui eu estou terminando. Foi onde que Deus mais ministrou na minha vida. Mais ministrou. Nesse capítulo 11. A compreender o que é a fé na nossa vida. Muitas vezes nós queremos realmente produzir fé na nossa vida através de obras. Não faça isso, meu amado. Porque presta atenção nesse livro, né, de Hebreus, no capítulo 11. Deus ali promove então inúmeros testemunhos. Inúmeros. Noé, Abel, né, assim, Moisés. E vamos falando de diversos autores da fé. Abraão, então, muito.
Mas o interessante é que quando ele termina esse capítulo, ele fala o seguinte. O que é interessante a gente observar é que ele ilustra inúmeras pessoas que alcançaram bom testemunho por meio da fé. E o livro fala lá que, no entanto, nenhum deles, você vai dormir com esse barulho, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas eles não desistiram. Eles tinham fé. Foram as últimas consequências. Zaqueu fez isso. Não interessava outra coisa na vida dele, senão a presença de Jesus. Era isso que ele queria. Ele não era as promessas, ele não estava atrás de Jesus pelas promessas, negativo. Era isso que o autor de Hebreus fala também. Essas pessoas não andaram pelas promessas. Ô Jesus, cai a nossa ficha. O texto lá é muito claro. Deus falou assim, olha, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Pois Deus, está lá no finalzinho do livro 11, capítulo 11, perdão. Pois Deus havia planejado algo maior, melhor, perdão, para nós. Para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Por que você está contando isso, cara? Por quê? Para concluir. Para concluir o que está acontecendo na nossa vida. Porque lá fala o seguinte, portanto, amados, uma vez que Deus tem nos rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo aquilo que como pecado, nos tem atrapalhado e nos dificultado de correr com perseverança a carreira proposta por Deus a nós. Então fixamos os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque os que são da fé são os filhos de Abraão. Zaqueu focou em Jesus. O foco de Zaqueu não era as promessas. Ele não queria, oh Deus, entra aqui na minha casa, me faz assim, um cara mais rico, mais poderoso para abençoar as pessoas. Não foi isso. Não foi isso, meu amado. Não fique pedindo para Deus coisas para que você possa se aproximar dele. Recebe Deus na sua vida por fé. Para quem, cara, para estar com ele? Só isso. O que você está pedindo? O que é a sua carência? O que é a sua deficiência, meu amado? O que te falta? Então vende tudo que você tem. Dá aos pobres e me sigam. Pois Jesus é tudo na nossa vida. Nós já temos isso. Nós já temos essas coisas. Isso é fé. Não precisamos mais nada de constatação de coisa alguma. Porque já temos Jesus. Porque todos aqueles que são filhos de Abraão são amigos de Deus. Se torne nessa noite um amigo de Deus. Amém, meu amado? Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos estar levantando um clamor para Deus. Em cima disso, tudo que nós somos ministrados hoje. Deus quer isso. Deus quer essa atitude de Zaqueu. Não para ir para o mais alto, né? É muito contrário. Eu achei bom, o cântico vai falando, né? Porque eu sou pequeno demais. Ele se torna pequeno, faz um milagre em mim, transforma a minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as minhas feridas. Aleluia. Amado, vamos pedir isso para Deus. Sabe, que Deus possa realmente traduzir em nós esse coração de humildade, de submissão. Não mais altivez, mas agora simplesmente um espírito humilde, obediente até a morte e cruz. Uma intimidade cada dia maior da presença de Deus dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Não nos arredores, mas dentro da nossa intimidade. Para que através dessa intimidade eu possa conhecer todos os mistérios e planos de Deus para a minha vida. Sabe, sim,
que eu não saia dessa comunhão, porque é essa comunhão que me fortalece em todo momento, em todo instante, diante dos meus desafios. Que eu não perca isso. E que finalmente, através dessa amizade com Deus, eu alcance também fé. Fé para que eu possa realmente ir muito além do que se possa imaginar ou pensar. Porque esses são os pensamentos que Deus tem para a minha vida. Amém? Se você quer que a gente esteja orando por você nessa noite, em relação de tudo aquilo que foi ministrado, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Aleluia. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Louvado seja Deus. Se coloca agora diante da presença dele. Pai, nós te louvamos por tamanho poder que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós não fizemos nada por merecer isso. Muito pelo contrário, Pai. Somos miseráveis, pó. Não carecemos de nada, Senhor, mas o Senhor demonstra o teu amor, trazendo a nós essa graça infinita, esse perdão maravilhoso através de Cristo Jesus. Obrigado por isso. Então nós já temos, ó Pai, nós já temos a salvação do Senhor nesse dia que se chama hoje. O Senhor entrou dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Nós damos agora autoridade ao teu nome, para que o Senhor realmente mexa com as nossas estruturas. Sara, Senhor, todas as nossas feridas, todas as nossas carências e deficiências. Nos torne agora pessoas fortes, sadias espiritualmente, Senhor, para que a gente possa correr a carreira que o Senhor nos propôs. Que alcançamos realmente a coroa, Senhor, que está nos reservada em Cristo Jesus. O que nós desejamos hoje, Senhor, não são os bens materiais. Nós desejamos essa comunhão que já temos com o Teu Espírito e que hoje é derramado sobre toda essa igreja, uns com os outros. Por isso, ó Pai, cada dia mais nos fortalece nessa comunhão. Como Cristo falou, que nós desejamos ardentemente essa comunhão para, antes de sofrer qualquer dano ou mal, Senhor. Nós queremos usufruir dessa comunhão com o Senhor, sempre, agora e sempre na nossa vida. Cura, Senhor, toda enfermidade que muitas vezes possa estar no nosso meio. Física, relacional. Cura, Senhor. Traga cura. Porque nós já temos esse autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Amém.